E aí, devoto, seja bem-vindo a esse sábado à tarde, um pedido de vocês este vídeo, nós vamos falar dele aqui. Quero agradecer a todos, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho de notificação, pois é muito importante para o crescimento do canal. Afinal de contas, é o canal mais completo do Galo, lives, muita resenha, pós-jogo, transmissões ao vivo, reacts, muita explicação, notícias e bastidores do Galo para vocês. E vou pedir também para vocês aí agradecerem, para vocês deixarem esse like, pois o like ajuda muito que esse vídeo chegue a outras pessoas. Eu acho que esses vídeos, alguns desses vídeos que eu faço, eles têm uma importância muito grande, mas a gente sabe que o galera ainda vem só por notícia, mas é muito bom entender os porquês, porque quando vem a notícia você entende, então foi por isso que aconteceu. Então eu vou pedir para você deixar esse like, compartilhar com seus amigos atleticanos, mandar naquele grupo e tal, que é um vídeo sensacional. E quero agradecer também aos parceiros do canal Alvinegro, como a Pastelaria Marília, desde 1992 entregando o melhor pastelzinho de BH, Pastelaria Marília. Clique no link e faça seu pedido agora. Aquabit, o maior parque aquático de Minas Gerais é o Aquabit, 40% de desconto na conta Rubi, rapaz, com 12 vezes parcelado. Vai perder essa oportunidade? Evidente que não. O Aquabit é feito para você, até 10 pessoas numa única cota. E também temos a Woodpecker, um novo conceito em imóveis planejados, sensacional. O link está aqui no Instagram para você conhecer o trabalho dos caras. E detalhe, eles entregam no prazo, irmão. E o preço é a melhor coisa do mundo. Woodpecker, um novo conceito em imóveis planejados. Buck Beer, a cerveja puro malte que mistura refrescância e ousadia em apenas um único lugar. A Buck Beer é assim, você encontra ela nos melhores supermercados de BH. E detalhe, quer colocar ela aí no seu estabelecimento comercial? Tá fácil. Clica no link da descrição e vem ser feliz. E sabor da carne, basta experimentar para se apaixonar. O Sabor da Carne em breve inaugurará a sua loja gourmet lá na Silva Lobo e loja do Galo Savassi, pois produtos oficiais do Atlético você só encontra na loja do Galo Savassi. O DDD é 31 999 50 0040. O DDD é 31 999 50 0040. Vamos falar de Galo e o tema hoje é o que vocês pediram. Rafael Menin, o maior presente da história do Galo em 2021. Sensacional. Vamos explicar isso pro torcedor? Que eu acho que o torcedor ele tem que entender o que está acontecendo com o Atlético. O Atlético, em 2020, logo no início do ano, ali para março, o Atlético recebeu, ali para março, não para janeiro, o Atlético recebeu uma auditoria, na qual o Sérgio Sete Câmara, ao ler essa auditoria, ficou abismado, porque claramente a auditoria falava, o Atlético vai quebrar. O Atlético, se não vender patrimônio, se não reformular tudo, ele vai quebrar. E o Atlético estava naquela onda da Arena MRV, aprovado o projeto, aquela coisa toda, tinha que viabilizar tudo e tal, pá. E aí, rapaz, o Sérgio Sete Câmara viu que não ia dar conta de resolver o problema. O que ele fez? Ele pôs a pastinha debaixo do braço, da auditoria, bateu lá na MRV Construtora, pediu uma audiência com o Rubens Menin, uma audiência brincadeira, né, que eles são amigos. Bateu um papo com o Rubens Menin e mostrou pro Rubens, se vocês não ajudarem, nós quebramos. E o Rubens já estava ajudando, dando uma moral, mas aí, cara, foi um divisor de águas, porque a partir dali, o Rubens Menin falou, beleza, mas eu só faço se entrar tal e tal auditoria e o comando ficar com a gente poder administrar o Atlético. O Sérgio Sete Câmara, um pouco vaidoso, mas ele não foi dessa vez. Ele pegou e abriu mão de tudo. E entregou tudo na mão e tomou conta do esportivo, enquanto alguém foi tomar conta do financeiro. E quem foi tomar conta do financeiro foi este homem que está na tela para vocês. Rafael Menin. Rafael Menin, filho do empresário Rubens Menin. Rubens Menin, um cara que tem um império, né? Bancos nos Estados Unidos, construtoras, aqui no Brasil também, bancos, construtores, empresa de logística, vinhedos e outras grandes empresas, tudo sob seu controle. E o Rafael Menin é considerado um prodígio, um cara que tem uma inteligência de mercado absurda, sabe trabalhar o métier do negócio e tudo mais. Mas só que para esses caras, o Atlético é mamão com açúcar. Por quê? Porque eles enxergaram claramente depois das auditorias que o que falta ao Atlético era transparência, organização administrativa, acabar com padrinhamento e colocar a casa em ordem. Então, neste momento, quando o Atlético pega e coloca o poder na mão do Rafael Menin, o Rafael Menin faz mudanças profundas no Atlético, principalmente com o advento da pandemia. Então o Atlético aproveita com o advento da pandemia e faz uma enxugada na folha que sai de 4,5 milhões para 3 milhões, uma redução mensal de 1,5 milhão, que anual dá mais de 20 milhões.
de 15, 16 milhões. O Atlético começa a entender que existiam novas tecnologias. O Atlético começa a mandar a gente embora, a padrinhada que estava em cargo, e começa a contratar pessoas do mercado, como, por exemplo, Leandro Figueiredo, cara que tem inteligência, que saca tudo de mercado. E aí, cara, o Atlético começa uma grande reformulação. Só que o Rubens Menin entendeu o seguinte: clube de futebol é movido à paixão, o Rafael Menin. Clube de futebol não é movido à organização financeira. Ele é movido à paixão. E para a paixão acontecer, você tem que fazer o quê? Montar um grande time. Então o que o vovô Menin fez? Junto com, né, o Rafael Menin, abriram a carteira e equiparam o Atlético em 2020 com um grande elenco. Para quê? Para que pudesse alcançar a Libertadores. Era o primeiro plano do Atlético. O Atlético nunca pensou em ser campeão. O Atlético não montou o time para ser campeão. Apesar do Sampaoli querer ser campeão, o Atlético montou o time para poder chamar a torcida de volta, para poder que a torcida comprasse o boi. E o Sérgio Sete Câmara teve uma ideia genial, que foi o manto da massa, a ideia foi dele, e que explodiu, mostrando o Atlético para o mundo naquele momento, tá certo? O time que vendeu tantas camisas, mais de 100 mil camisas em tantos dias e tal, e aquele enlouquecimento. Sampaoli, um baita de um técnico, tinha saído do Santos porque queria ir pro Flamengo, acabou que não foi e tal, ficou esperando ali, esperou, quem esperou muito não deu, veio pro Galo a peso de ouro, 1 milhão, e depois foi para 2 milhões o salário dele, contratou uma leva de jogadores, alguns péssimos, na minha opinião, outros interessantíssimos, e aí se formou uma equipe e foi. E por que eu tô passando por todo esse cenário antes de entrar onde eu quero entrar? Porque sem um bom time, sem um time que desportivamente ia brigar pelos títulos e não ganhar, e isso você tem que guardar, que ia disputar os grandes títulos, o Atlético ele dá uma virada de chave. E qual que é a virada de chave? O amor da torcida que já estava ali precisando apenas daquela faísca para acontecer, cara, ele não pegou fogo. Ele incendiou e explodiu de uma maneira como uma supernova quando explode. Ele iluminou o mundo. Show, você tá exagerando. Não, irmão, não tô exagerando. Com o advento da Libertadores, a gente ir pra Libertadores, disputar Campeonato Brasileiro em bom nível, Copa do Brasil em bom nível, Mineiro pra ganhar, o Atlético tem uma explosão que ela alcança o mundo, cara. E o Atlético traz um Hulk, o Atlético traz um Nacho, o Atlético começa a equipar a sua equipe, o Atlético começa a transformar-se administrativamente. E o primeiro cenário que você tem que entender disso é que o Atlético de uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões, que era para ser muito mais, o Atlético começa a trabalhar a equação dessa dívida e apresenta o Galo Business Day. E com a apresentação do Galo Business Day, que foi ideia também deste homem que está aí com vocês, que não foi ideia dele, mas foi um dos que partilharam essa ideia, o Atlético começa a fazer uma reorganização total de um planejamento de extinguir as dívidas. E isso passa por o quê? Por um aumento de faturamento forte. Mas nem nos melhores cenários da diretoria atleticana, eles achavam que iam chegar tão forte assim. Por quê? Porque é igual a pergunta que eu fiz ao Ricardo Guimarães na live do Breno Galante. Eu perguntei ao Ricardo Guimarães: Ricardo, sabendo que o Atlético desportivamente pensava em ficar entre quartas de finais da Libertadores, quartas de finais de Copa do Brasil, entre o quarto lugar do brasileiro, isso é financeiramente, perdão, não desportivamente, falei errado, financeiramente, quarto do brasileiro e tudo. Vocês esperavam isso? Aí ele disse, né? Aí eu ainda brinquei, porque o Flamengo, quando ele foi fazer a previsão orçamentária dele, ele colocou que ele ia ser campeão de tudo. Ele, claro que não. E por quê? Porque a gente faz com o pé no chão, porque a gente quer quitar as dívidas. E o Atlético vem trabalhando essas dívidas, principalmente através do Dr. Murilo, o Dr. José Murilo Procópio, que está trabalhando essas dívidas, conseguindo descontos. Ele é mestre nisso. Quem trabalha com advocacia em Belo Horizonte sabe, tanto que o Dr. José Murilo Procópio é um gênio nessa área. E aí, cara, o Atlético tem seu boom, e um dos seus booms principais, eles vão passando por várias áreas. Então eu vou entrar em cada área para você e mostrar o que está acontecendo aqui agora, né? E tudo isso capitaneado e organizado por Rafael Menin. Ele é o cabeça econômica do Galo, enquanto o cabeça desportivo é o Rodrigo Caetano, e o Sérgio Coelho é o cara que está ali trabalhando todas as áreas, tomando decisões, entrando em contato com o conselho, e sem arrogância, sem nada disso, um cara tranquilo, equilibrado. Eu conheci pessoalmente, não bati papo com ele, mas vi que ele é um cara completamente equilibrado, sabe ali dosar tudo e sabe levar para o melhor caminho, e provavelmente será o maior presidente da história do Atlético. Então o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, ó, premiação, tá certo? O Atlético, quando planejou desportivamente a sua premiação, ele planejou que
ia ganhar 183 milhões, tá certo? E vamos voltar aqui, por que isso? A premiação e a transmissão, elas são no mesmo quesito. Porque você ganha o dinheiro da transmissão da TV através de um prêmio. Então, por exemplo, a Libertadores, para você jogar as 3 primeiras partidas, cada partida te paga, exemplo, 2 milhões de dólares. O Brasileiro, para você entrar no Brasileiro, você recebe 40 milhões de reais. Outra parte você vai receber dependendo da posição que você ficar no campeonato, e outra parte dependendo de quantas vezes você aparecer na TV. Fora o pay-per-view também e os direitos da TV fechado. Então a premiação e transmissão se confundem, e é uma coisa que não precisava estar assim na coisa do Galo. O Galo poderia separar assim, ó, transmissão, que eu ganho da Globo 40 milhões para jogar o Campeonato Brasileiro, ganho tanto para jogar tal, e premiações, que são as fases. O Galo, nesse quesito, inteligentemente, planejou que o Atlético ia faturar quartas de finais de Libertadores, Copa do Brasil e quarto lugar do Brasileiro. Isso daria aí, com tudo que o Atlético planejou, 183 milhões. Evidentemente que deve ser mais do que isso, né? Porque aí que vem pro caso, né? Não que o Atlético planejou mais que isso. E aí, hoje, se o Atlético for campeão, senhoras e senhores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai chegar ao valor de 265 milhões 312. E esse valor pode chegar a ser a mais porque depende do pay-per-view. Então, na verdade, a parada é a seguinte: o Galo vai ter um ganho vencendo a Copa do Brasil e o Brasileirão de 82 milhões. Esse valor pode ser reduzido a menos 24 milhões se o Galo ficar em vice da Copa do Brasil. Mas como eu acredito na vitória, eu vou pôr aqui 82 milhões. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. No único ano, o Atlético vai conseguir, de faturamento a mais, de premiações e tudo mais, 82 milhões. O segundo ponto é a bilheteria. O Galo planejou de bilheteria, e agora eu vou deixar só do outro lado, não tem problema eu ficar de fora aqui não, tá? Vamos deixar só esse lado aqui. A bilheteria, o Galo pensou em faturar 19 milhões. Ô, gente, eu não tô tirando isso da minha cabeça não, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Bilheteria, 19 milhões 251. E isso foi o que o Atlético planejou, tá? E aqui, cara, dentro disso o Atlético planejou 19 milhões. Mesmo com esse planejamento, deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Opa, que aqui saiu os 80 e poucos milhões. Aí, dentro desse planejamento, senhoras e senhores, de 19 milhões, o Galo vai faturar em torno de 48 milhões. E por quê? Só para vocês terem uma ideia, o Atlético até o momento já faturou, quer ver? Era 17 milhões e 500, aí faturou 4 milhões e 500, foi para 22 milhões. O Atlético não vai faturar menos no jogo do Fluminense de 8 milhões, né? Não vai faturar menos no jogo contra o Bragantino, 8 milhões, que é o jogo, se Deus quiser, da entrega da taça, e todo mundo vai querer estar na festa, e não vai faturar na final da Copa do Brasil menos de 10 milhões. Então estou colocando aqui que o faturamento geral do Atlético vai chegar a 48 milhões 251 mil. E dentro disso, o Atlético tem um ganho de 29 milhões. Ultrapassou o valor e quase que, né, triplica, enfim, nessa situação. Patrocínios, o Galo calculou, senhoras e senhores, 22 milhões. Conversei com uma pessoa e a pessoa me disse que o Atlético já estava faturando em torno de quase 60. Por 59 aqui, só pra gente poder fazer conta. Dentro desse cenário, o Galo está faturando a mais 37 milhões. É quase o dobro. O Atlético quase que bate o dobro desse valor. Aqui é onde reside um cenário de incertezas, que é na venda de jogadores. Porque o Atlético planejou faturar 120 milhões. O Atlético já vendeu 60. Então faltaria apenas 60 milhões. Vou voltar a tela aqui para mim até para explicar isso. Uma venda de 60 milhões nada mais é que um jogador de 10 milhões de euros. Confesso a vocês que hoje nós temos vendáveis, facilmente vendáveis, né? Natan Silva, Arana, Alanzinho e Zaratio. Esses 4 jogadores são facilmente vendáveis. E fora tem aqueles que não são facilmente vendáveis, mas podem sair, como Guga, Igor Rabelo. Esqueci do Zaratio, né? Também Zaratio é facilmente vendável. Guga, Igor Rabelo, Jair, entre outros jogadores que por aqui o Atlético tem, Vargas e tudo mais. Então, se você parar para pensar, aí eu vou voltar para cá, se o Atlético vender 2 jogadores a 10 milhões de euros, exemplo, Alanzinho e Natan Pescador, o Atlético já faria de dinheiro 186 milhões. E teria uma lucratividade de 66. Eu acho que o Atlético vai vender o Arana por 15. E eu acho que o Atlético vai vender pelo menos um Zaratio também. Zaratio eu acho mais difícil, 20 milhões, mas pelo menos mais um jogador por 10, como o Alanzinho, né? Como o próprio Savarino tem uma boa chance, enfim. E nessa brincadeira o Galo faturaria a mais 66 milhões de reais.
Então nós temos mais 66 milhões. O sócio torcedor do Atlético era 24 milhões. O Atlético, gente, quando bateu 115 mil, já faturou 35 milhões. Eu acho que o Galo vai chegar em 120 mil. Mas coloquei o valor que estava até o último momento. Então o Galo vai faturar com o sócio torcedor 35 milhões a mais. E isso daria 10 milhões e 760 mil. Tá certo? Já de receitas patrimoniais, que vai envolver aí o Diamond, o próprio, né, que tem uma lucratividade de 8 milhões por ano, e é pouco assim, porque nós não estamos recebendo como sócio, nós estamos recebendo como parceiro ainda, né, como sócio vai ser a partir de 2030 e lá vai de 2029, e aí vai dar uns 25 milhões no dia de hoje, ou seja, quase que o Arena MRV de lucro, né, mas o Atlético também tem o Manto da Massa, e o Manto da Massa o Atlético faturou 29 milhões, de lucro vai ser uns 11, 14, então nessa brincadeira o Atlético vai ter uma receita a mais de patrimonial de 20 milhões. Tá certo? 20 milhões a mais. Clube deu a mesma coisa, né? Nós não vamos colocar aqui, vou até apagar isso aqui, rapaz, porque o clube, ele não vai dar nada além do que já tá dando. Camarote também não vai dar nada além do que já tá dando. Empréstimo, o Galo não vai pegar empréstimo a mais do que tá pagando. E demais receitas, que nós estamos trabalhando aqui, essas demais receitas, o seguinte, senhoras e senhores, essas demais receitas são os fan tokens. Só de fan token o Atlético tem uma lucratividade de 4 milhões e meio. Então teve vários outros que o Atlético está chegando em uma lucratividade geral de 12 milhões, que daria 5 milhões de lucro. O total que o Atlético vai faturar chega de 642 milhões, ante os 458. Lembrando que aqui tem um empréstimo de 57 milhões. 642. E o Atlético vai ter um valor além de em torno de 184 milhões de reais. Mesmo que o Atlético fature, coloca aí 30 milhões a menos, 40. Vamos colocar 40 para agradar gosto aí, 40 milhões a menos, 50, quer pôr 50 não tem problema, o Atlético ainda fatura mais de 124 milhões a mais. E, gente, o faturamento do Atlético em torno de 400 mil livre, tirando o empréstimo, o seu Atlético fatura 400 milhões livre, 401 milhões livre, e você tem um faturamento de 100 milhões a mais, isso já é 25% de aumento. E a despesa não aumentou 25%. A despesa do Atlético diminuiu nesse período. Em todos os setores, praticamente. Então o Atlético tem absurdado. E isso tudo, como eu disse muito bem para vocês, veio através deste cara. E por quê? Porque ele tomou conta e contratou as pessoas certas. E por isso eu falo para vocês que o maior presente da história do maior presente que o Atlético ganhou em 2021, porque eu não vou considerar o Brasileirão um presente, o Brasileirão é uma conquista, a Copa do Brasil é uma conquista. O maior presente que realmente essa torcida ganhou não foi Hulk, não foi Nath, não foi Diego Costa, ou o presente que eles podem dar aí de um grande jogador. O maior presente da história do Galo foi a administração de Rafael Menin, coordenando os trabalhos no Atlético. Claro que ele tem várias pessoas que estão ali junto com ele, mas o verdadeiro diferente é o Rafael Menin. E por isso o Atlético está alcançando coisas grandes. E falo mais para vocês, se vocês estão surpreendidos com, por exemplo, estarmos faturando de renda de bilheteria 48 milhões, lembrem que ano que vem nós teríamos 38 jogos em casa, porque a gente faz normalmente 75 jogos, né? Dividido por 2, vamos ter 37 jogos e meio, então 38 jogos em casa. Desses 38 jogos, senhoras e senhores, desses 38 jogos, se o Atlético faturar, gente, vocês viram que foi 4 milhões e meio, vamos colocar 3 milhões por partida, 3 milhões vezes 38 jogos, nós vamos ter simplesmente uma renda de bilheteria de 114 milhões. Isso é 25% do faturamento total planejado para o ano de 2021. Consegue entender o que espera os senhores? Consegue entender que venda de jogador não vai ser 120 milhões, vai ser 200 milhões? Que não vai ser 29 milhões de Manto da Massa, vai ser 30 e poucos milhões? Que de bilheteria e premiação vai ficar mais caro? O Atlético não vai ganhar tantos, não vai ganhar tudo todo ano, isso é óbvio. Mas que o Atlético vai vender muito mais pay-per-view, e aí o Galo ganha em cima disso. Que vai muito mais gente se filiar ao Labareda, que não vai precisar pegar empréstimo. Ou seja, gente, nós estamos vivendo, graças ao Rafael Menin, que é o cabeça disso tudo, e quem conhece um pouquinho de Atlético sabe que quem é o cabeça de tudo é esse homem. Então o maior presente da história do Atlético 2021, e talvez da história do Atlético dos últimos 60, 50 anos, chama-se Rafael Menin. Bom, essa é a minha opinião, fiz o vídeo que vocês pediram, deixa o like, se inscrevam, pois isso foi muito importante. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, valeu, tchau, tamo junto e ó, eu fui, valeu!